Aoba, minha tropinha! Trazendo pra vocês uma obra nova. Uma obra pra substituir a obra do Boss Dragão. É na mesma pegada, então eu acho que vocês vão gostar bastante. Porém, antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. A gente tá quase batendo 100 mil. Dito isso, vamos pra obra. Dessa vez, a nossa obra começa lá na Academia Quinten, dentro de uma das salas dela. As coisas estão ficando um pouco quentes. E quando eu digo quente, não é no sentido de picante. É no sentido de tomar porrada na cara. Por sinal, esse aí é o nosso prota, que se chama Liu Wang. Ele tá ameaçando o cara, dizendo que ele vai se arrepender bastante. O valentão da vez é o tal do Zhang Wang, que tá lá junto com seu capanga rindo pra caramba. Eles, no caso, estão com remédio do prota. Na verdade, nem dele, e sim da sua irmã. O valentão, pra piorar, ainda debocha da cara do prota, dizendo que ele é um 0.72, enquanto ele é um 3.5. Tá vendo a disparidade do nível? Pois é, por mais que o garoto fale, esbraveja e grite, ele não vai conseguir fazer nada. O maldito do coadjuvante ainda afirma que o prota só conseguiu entrar na academia por causa da irmã talentosa dele. O Zhang se aproxima do nosso garoto, perguntando se aquilo que ele tá na mão é o que o garoto quer. Bom, se ele quer tanto assim, então que pegue. Na hora, o nosso prota grita, mandando ele parar e tentando alcançar a garrafa. Mas é claro que as coisas não seriam tão fáceis assim. Lá se foi a garrafinha com remédio, o nosso prota fica sem saber como agir. Como se isso já não fosse o bastante. O maldito do Zhang ainda vem e agarra o prota querendo bater mais ainda nele. Não, na verdade não é nem bater. Eu acho que esse maldito quer humilhar. Uma coisa é tu dar 2 socos na cara, né? Mas agora jogar no chão, meu camarada? Calma lá. Na frente de todo mundo, o Zhang diz que lixo é assim mesmo. Tem que ficar na pilha de lixo. Pra sorte do Liu Wang, alguma coisa chama a atenção do valentão. Eu não sei por qual motivo, mas os dois acabam se virando e indo embora. Mas claro, ainda debochando do prota. O garoto não liga muito pra isso. Ele tá preocupado mais com o remédio da sua irmã. Pelo visto, ele vai ter que fazer hora extra no trabalho pra conseguir comprar um novo suplemento de saúde pra ela. Mas tudo bem, tudo bem. Ele pode até se lascar no CLT. Mas uma hora ou outra ele vai se vingar do Zhang Yang e do seu comparsa. De repente, alguém estende a mão pra ajudá-lo. Eu gosto, menininha nova, oh, maravilha. Essa daí é a tal da Li Xin. Ela até pergunta se o prota tá bem. A garota se apresenta como colega do 3º ano. E também, claro, pergunta se ele tá machucado. Só que antes do prota responder qualquer coisa, o seu relógio toca. Quem tá falando é o chefe dele, perguntando se ele não percebeu que tá atrasado pro serviço. Vambora, meu amigo, você é SLT. A sua alma é minha. Palavras do chefe. O garoto, desesperado, pega sua mochila e sai correndo, dizendo que já chega no trabalho. Enquanto isso, a garota bonitinha que tava ali dando mole pra ele, fica lá. Enquanto o prota pedala, eu vou explicar melhor a situação do mundo pra vocês. No ano de 4832 da antiga era, o mundo mudou e uma poluição misteriosa surgiu. Diante dessa crise, os humanos começaram a desenvolver superpoderes, se tornando basicamente guerreiros, sabe? E como sempre, muito respeitados. São eles que lutam na linha de frente pra proteger a humanidade. Com isso, o tempo entrou na era de Gawu. O problema é que essa tal poluição que surgiu, nem a morte te livrava dela. Essa maldita, basicamente, transformava pessoas em cadáveres ambulantes. A única diferença é que eles não tinham muita consciência, sabe? A única forma conhecida de combater essa contaminação é a queima, meu amigo. Você tem que queimar até os ossos. E é justamente nisso onde nosso garoto trabalha. Depois das aulas, o seu trabalho de meio período é no crematório. Sua tarefa diária é incinerar corpos que são trazidos lá da linha de frente. No início pode até ser meio estranho, mas depois a pessoa se acostuma com esse serviço. Mas enfim, o nosso garoto já tá pronto, então vamos começar a trabalhar. Olha a roupinha dele toda equipada, maneirinha, né? Um moleque se mata de trabalhar, justamente pra pagar os médicos da sua irmã. Por exemplo, a renovação da cabine de nutrição dela tá chegando. Precisa cair no pé do moleque 200 mil até final do mês. Esse dinheiro pode vir de qualquer canto, não importa muito. Nem que venha de Nárnia. Aparecendo os 200k na conta dele, o moleque tá feliz. Diferente do idiota do nosso prota. Não vou nem chamar ele assim porque coitado, o moleque não fez nada. Mas enfim, diferente dele, a sua irmã era super talentosa. O valor de sangue dela já passava de 10 mil, ela ainda estando no 2º ano. Só que no aniversário de 17 anos da garota, ela misteriosamente caiu num coma. Desde então, a coitada nunca mais acordou. Ele, diferente da sua irmã, nasceu sem talento e sempre foi protegido por ela. Mas agora os papéis se inverteram. É ele que cuida da irmã. Como de fato não vai aparecer 200 mil no pé do prota, o moleque começa a calcular que ele ganha 20 mil por cremação. Então o dinheiro de hoje até que vai cobrir o remédio. Só que ele vai precisar de mais 10 corpos para cobrir a cabine. Mas enfim, assim que ativa a fornalha, o fogo começa a se espalhar pelo corpo. O amiguinho que tá sendo cremado, claro, reage na hora. Lembre-se que eles não estão mais vivos, mas ainda assim tem um pouquinho de consciência e o corpo se mexe por causa da maldição. Na verdade, não é nem maldição, né? É poluição. O prota fica dali, observando o morto em agonia. Pode parecer estranho
estranho, mas realmente ele tem que ficar ali olhando, porque se a cremação não for cuidadosa, aquele maldito pode virar de fato um monstro. Falando em monstro, o Prota repara que tem algo de errado acontecendo. Aquilo que eles chamam de poluição tá começando a ir pra cima dele. A sorte que tem o vidro, mas isso é bem estranho, não é? Pra infelicidade do Prota, a porta e o vidro não foram suficientes pra conter aquela fumaça. Uma energia negra, parecendo que tem vida, simplesmente atinge a testa do Prota. Logo em seguida, o moleque se pergunta o que tá acontecendo. Seu corpo todo se sente estranhamente confortável. Isso não é estranho? Porém, de repente, uma dor de cabeça o atinge e ele começa a ter visões de um passado que não é o dele. Numa dessas memórias, um rapaz pergunta pro seu amigo, no caso Liang, o que ele vai fazer depois da formatura. O cabeludinho branco diz que com certeza vai se juntar ao exército. Alguns anos depois, o Liang de fato se tornou um soldado. O seu amigo vivia gritando pra ele que ele precisava sangrar mais ali no campo pra não sangrar na guerra. O seu objetivo era liberar todo o seu potencial. O Liang treinava e treinava e treinava. Fazia isso até o limite para temperar o seu corpo pro campo de batalha. A cada golpe seu, a sua determinação ficava mais forte. Anos mais tarde, no próprio campo de batalha, ele esbravejava que seu objetivo era eliminar as feras e proteger o país. Enquanto pudesse estar vivo, ele seria essa linha de defesa. Mas as coisas não saíram exatamente como Liang previa. Ele achou que ia ficar vivo por muito tempo, mas infelizmente, não foi bem assim. Voltando à realidade, o Prota percebe que aquilo tudo foi bem intenso. O pior que ele fica se perguntando é, o que é aquela interface azul? O sisteminha, sendo aquele camarada de sempre, avisa pro moleque que o sistema do Devorador de Almas foi ativado. Se fosse só o sistema que tivesse despertado, até que tava bom. Mas de repente, aquele maldito cão decide se levantar, olhando pro cachorro e olhando pra tela do sistema ao mesmo tempo. O moleque começa a se perguntar o que seria esse tal sistema do Devorador de Almas. Será que o amiguinho da tela azul pode dizer logo? Porque o Prota não tá numa situação muito boa. E olha que a criatura tá acorrentada. O Prota, coitado, como não lida com isso, fica meio sem saber o que fazer. Só que é melhor ele tomar uma atitude logo, porque o monstro já vem na sua direção. A única coisa que ele consegue fazer, coitado, é se jogar pra trás. O moleque tenta segurar a boca do maldito cão, mas a sua força comparada da criatura é totalmente diferente. A sorte mesmo é as correntes. Nisso, o nosso sisteminha aparece de novo, informando o Prota que ele leu as memórias do guerreiro Liang. Graças a isso, o moleque vai ter 3 opçõezinhas de habilidade que ele pode escolher. Mesmo sendo atacado, nosso Prota olha pra tela do sistema e grita a letra B, que no caso seria a habilidade de combate. E sinceramente, foi bem na hora, porque o sarrafinho já tava quase vindo, o maldito cão se soltou, por mais que esteja se defendendo. O Prota percebe que a instrução do sistema para usar o combate real serve para aumentar sua proficiência naquela nova técnica. O problema é que dessa vez a criatura se soltou de todas as correntes. Com essa nova habilidade, o nosso Prota consegue desviar do ataque da fera. O problema é, por mais quanto tempo ele vai conseguir lidar com isso? O bom é que o garoto percebeu que tem uma força que tá fluindo pelo seu corpo, tá deixando até a sua visão mais nítida, ele consegue prever os movimentos da criatura. Ela pode até vir com tudo tentando atacar de um lado, mas ele rapidamente se joga pro outro. O moleque percebe que por mais que ele tá com essa habilidade toda, ainda assim os movimentos da criatura estão passando por pouco, mas um pouquinho vai pegar nele. Só que o mais engraçado é que seu corpo basicamente tá agindo sozinho, pelo visto usando as artes marciais da memória que absorveu. O moleque percebe que tá tudo meio que se encaixando, o seu corpo tá começando a se movimentar melhor. É até que bem parecido com o guerreiro que ele viu na visão. Bom, mas chega de apanhar e vamos começar a bater. O moleque vem com um murro e depois com a canelada bem na boca da criatura. E a maldita finalmente cai no chão nocauteada. Vendo o que fez, o moleque começa a se perguntar quando é que ele ficou tão forte. Será que é por causa daquele sistema? Prata, eu acho que sim, né? Na verdade eu tenho certeza. 20 anos de vida, o cabal não fez nada. De repente ficar forte vai ser culpa de quem? Claro que tem que ser do sistema, né, meu amigo? Bom, o que importa é que o sisteminha deu pra ele a arte marcial de nível 1. Isso permitiu que ele aumentasse em 10% o seu físico e permitisse que ele visse o ponto fraco do inimigo. O garoto também se pergunta o porquê que isso tudo tá acontecendo. Será que seria por conta daquela luz de antes que veio até a sua testa? O sisteminha fala pra ele que tem um cadáver perto que pode ser devorado. O Prota pensa que bom, já que o sistema tá dizendo o corpo do monstro tá ali, então por que não testar mais uma vez? Antes de tudo, claro, o moleque é consciente. Ele guarda as cinzas do soldado numa urna e coloca dentro de um compartimento. Com respeito, ele se despede do soldado, dizendo por último, obrigado. Temos que concordar que o cara ajudou pra caramba. Se aproximando do corpo do monstro, o Prota pensa que da primeira vez, o poder apareceu quando ele começou a cremar o corpo. Dessa vez ele vai tentar algo diferente, talvez só tocar. E realmente funcionou. Aquela energia começa a voltar e fluir pelo seu corpo. O engraçado é que o moleque consegue sentir a força sendo absorvida. O ruim, é claro, são as dores intensas. O pior de tudo, ele também tá recebendo outras memórias. O garoto começa a ver a vida do animal. O monstro tava literalmente
também no campo de batalha. Só que dessa vez, é claro, no lado inimigo. Ele começa a eliminar todos os soldados que estão ao redor e dessa vez, na verdade, ele tá grande pra caramba. Por que ele tá tão grande assim? Bom, isso não importa muito. Ele grande ou pequeno, tanto faz. O que importa mesmo é que o Prota percebeu que tá vendo as memórias da vida daquela criatura. O sisteminha fala que agora que ele leu as memórias dela, pode escolher 3 novas habilidades. O Prota, coitado, fica lá, olhando pro sistema e meio pensativo. Ele não sabe exatamente qual habilidade vai pegar. Primeiro, o moleque pensa que a luz na cremação meio que ativou o seu sistema. Agora ele pode devorar e ler as memórias de qualquer corpo que ele toca. Bom, a habilidade do monstro devorar não combina muito com o Prota, né? Imagina aí que ele tenha realmente que comer alguém. O garoto sabe que provavelmente não vai aguentar isso, então, não é uma boa opção. Sendo assim, o garoto decide usar a técnica de garra. Ele já viu ela em combate na memória do monstro, então parece bem interessante. Assim que clica, meu amigo, seu bracinho já começa a se transformar. E olha, até que ficou bonitinho o braço do moleque, rapaz. Não, ficou feio, realmente ficou feio. Mas ficou um braço, maneirinho. O moleque fica feliz da vida com a sua nova habilidade. Ela não só é bonita, como também aumenta o seu ataque e causa um dano lacerante. O sistema fala que beleza, meu amigo, eu sei que você tá feliz, mas ó, pra você conseguir ativar a habilidade de devorar almas de novo, você vai ter que esperar 12 horinhas. Nem tudo na vida é uma maravilha, né? Tu quer o quê? Devorar alma o tempo todo e ficar fortão? Calma lá, meu amigo. O Prota diz que tudo bem. Se for assim, então agora ele vai parar pra estudar o sistema, entender as suas técnicas, habilidades, novas capacidades. Nisso, ele abre o seu menu e vê as opções de usar, absorver e, claro, tem até aquela técnica militar, além da opção usar, que já é meio óbvio, né? Tem o que eu falei antes, que é o absorver. O Prota imagina que isso é meio pra incorporar uma técnica. Assim você deixa ela mais forte. Porém, infelizmente, ele já não pode testar isso agora. Então vai ter que deixar esses planos pro futuro. Quando tiver oportunidade, ele meio que testa, sabe? Mas o que chama mais atenção ainda do garoto é que sua própria habilidade de devorar almas tem nível. Traduzindo, ela pode ser melhorada. Tá, entender que ele realmente evolui é maneiro, o Prota entendeu. Mas a pergunta que fica é, como é que o garoto vai fazer isso? Bom, o moleque decide primeiro focar no que ele pode controlar. Depois ele vai e descobre essa história de evolução, as coisas que ele precisa mexer e tal. Infelizmente, não dá pra pôr as carroças na frente dos bois. Vai ter que sentar e esperar, meu camarada. Quer dizer, não é nem sentar e esperar, né? O esperar do Prota é um pouco diferente. Ele sabe que a sua técnica militar foi bem útil. Então por que não aumentar a proficiência dela? Lembrando o que o soldado fez, o garoto começa a praticar. Dá um soco aqui, dá um outro ali, dá uma voadora dupla, corre pra cá, voa pra lá. O garoto sabe que se fosse com seu corpo normal, ele jamais conseguiria fazer tal coisa. Mas como herdou a memória do Liang, as dificuldades melhoraram um pouco, vai. Parece que ele já fez isso tudo inúmeras vezes. Depois de dar muito soco pra lá e pra cá, o garoto percebe que ficou um pouquinho ofegante. Mas tudo bem. É só tirar essa grande roupa de trabalho. Com certeza as coisas vão ficar um pouco mais leves por aqui. Feliz da vida com a sua nova habilidade, o moleque percebe que a sua técnica militar é bem mais complicada e complexa que as técnicas da escola. E mesmo que se sinta cansado, a sua energia e seu sangue parecem bem mais focados e fluidos agora. E por um momento eu até esqueci que o Prota não é só CLT, rapaz. O moleque é um garoto e ele estuda. Eu até tinha esquecido da escola. Bom, e já que ele passou tanto tempo sendo humilhado, por que não treinar mais um pouco? Pra poder chegar lá na escola, né? E passar o carro em todos os figurantes. De repente, o garoto acorda lá na sala de aula, enquanto a professora grita o seu nome. A professora começa a reclamar, dizendo que ele tá dormindo no meio da aula. O seu valor de sangue já é baixo. Do jeito que ele tá, com certeza não vai entrar na faculdade. O Prota, meio sem graça, responde que realmente tá errado e até pede desculpa. Saindo de sala, a professora diz que é uma pena que esse garoto não se esforce mais ainda. Querendo ou não, o valor de sangue dele já é baixo. Não fazendo nada, bom, não tem muito o que esperar dele. Só que o motivo do Prota estar dormindo na aula é outro. É justamente porque ele treinou bastante. Aí acabou virando a noite, não dormiu e agora tá cheio de sono. A única coisa que deixa o garoto irritado no momento é que a sua proficiência naquela técnica militar chegou só a 11%. O progresso tá lento demais, mesmo ele tendo virado a noite toda. Com certeza o combate real deve ser bem mais eficiente pra aumentar a maestria. Mas é aí que chega aquele capanga daquele moleque chato pra caramba. Ele fala que o nosso protinha, Li Huang, nunca será um guerreiro. Seria melhor ele parar com isso e mendigar dinheiro pra conseguir ajudar a sua irmã que tá lá em estado vegetativo. Mas vendo que o Prota ficou mais sério do nada, o moleque começa a suar frio, pensando por que a vibe dele mudou de repente. É aí que a nossa querida Lixinha aparece pra defender o nosso garoto. Ela diz que o Zaolei tá indo longe demais e tá passando dos limites. O Prota só ignora a situação e sai saindo, deixando a querida Lixinha pra trás. Ô maldito, leva pelo menos a garota, seu cabaço. A garota
garoto que pelo visto é apaixonada pelo nosso prota, só que ele não percebe, ainda fala que ele tá mais bonito, mais em forma. Isso acaba deixando ela um pouco coradinha, sabe? Mas o Zhao Lei que tá lá e ainda não tá totalmente satisfeito, começa a acusar o Li Huang de ser um lixo. Ele tá saindo desse jeito porque tá com medo. Isso tudo é só uma desculpa pra fugir. Opa, mas é aí que o nosso garoto para. Ele diz que se o valentão é tão bom assim, então por que não ir pra sala de artes marciais? Eles podem lutar e fazer um desafio lá, já que o garoto quer tanto apanhar. Bom, o prota vai fazer esse favor. O feinho, o feioso e o feião começam a rir da situação. Eles falam que o valor de sangue do nosso garoto é de 0,62, já a do Zhao Lei é de 2,7 ou 70. Traduzindo, o nível de um quase guerreiro. O Li Huang então fala que se ele tá se garantindo tanto, a regra a ser estabelecida pode ser a de luta livre, onde cada um arca com a sua consequência. O Zhao Lei aceita o desafio do garoto e diz que eles se encontram na sala. Ah, meu amigo, a notícia dessa luta se espalha por toda a escola. Todo mundo corre pra conseguir ver essa treta. O capanga do capanga começa a comentar que seu parceiro tem um valor de sangue muito alto, quer dizer, muito alto comparado ao do prota, então dá pra derrubar o garoto com só um soco. O feioso, por sua vez, comenta que na ausência do irmão Zhang, ele vai ensinar uma lição pro nosso protinha. O prota diz que ele é só um lacaio feioso, tá se exibindo muito por quê? Ah, isso deixa o garoto irritado, ele parte pra cima do prota com tudo. Todo mundo imagina que, pô, o prota vai tomar um socão e vai cair, né? Mas eles estão errados. Era óbvio que o nosso protinha ia conseguir segurar esse soco. O moleque ainda avisa ao seu oponente que já tinha dito que tanto ele quanto o Zhang Yan iam se arrepender por ter feito aquilo com a sua irmã. Quer dizer, acabado com o frasco dela, né? O Zhao Lei fica com raiva e ao mesmo tempo em pânico, sem acreditar como um lixo com valor de sangue tão baixo consegue ter tanta força assim. Mas o prota nem espera muito e puxa o garoto pra baixo, só pra vir com a joelhada. E depois com um socão na cara, arrancando até os dentes. Ei, meu amigo, não chora, porque a gente só começou e só foram 2 soquinhos. O valentão, caído no chão, começa a coringar. Ele diz que seus dentes foram quebrados, mas o nosso prota se aproxima e avisa que da próxima vez que ele insultar a sua irmã, não vai ser só os dentes que ele vai machucar não, hein? Bom, mas agora que já deu a lição, vamos pegar nossa mochila e ir embora, porque tudo já foi feito. Quer dizer, quase tudo, porque o Zhao Lei acaba vendo a arma e se empolga um pouquinho. Ele tem uma brilhante ideia: ir pra cima do prota cheio de ódio e cortar o garoto ao meio. Só que o garoto que antes era fraco, agora já não é mais tão fraco assim. Quando o moleque vem com a arma pra dar no prota, o garoto ativa sua habilidade e simplesmente quebra a espada. A garra fica a poucos centímetros do rosto de Zhao Lei, e por isso ele acaba caindo no chão completamente aterrorizado. O prota pergunta pro idiota se ele tem certeza que ainda deseja continuar essa luta. Quem não entende nada é a plateia, meu amigo. Todo mundo fica chocado perguntando que mão é aquela e quando se transformou. Alguns até acham que o prota pode ter sido contaminado. O motivo é porque aquilo não é uma habilidade humana. Longe disso. Bom, agora que realmente dão uma lição no tapado, o prota pode finalmente ir embora. Mas o idiota ainda tem a coragem de ameaçar o prota, dizendo que quando seu irmão Zhang aparecer, não vai deixar o garoto em paz. O prota diz que valeu, beleza, vou ficar aqui aguardando ele aparecer. A cena então muda pra fábrica já à noite. O nosso protinha tá lá, começando a pegar no seu trampo. Ele pensa que o tempo de recarga da habilidade com certeza já foi cumprido. As 12 horas já se passaram. Agora ele pode usar o devorar de almas de novo. Só que assim que tava indo trabalhar, alguém aparece. O coroa chama por ele, até o cumprimenta. O problema é que ele também começa a reclamar que os jovens de hoje são diferentes da sua época. Quando ele era jovem, as pessoas tinham mais respeito pelos seus superiores. O garoto deveria ser mais grato pelo trabalho que ele lhe deu. Mas o prota sabe que isso é lorota, rapaz. Só contrataram ele porque ninguém aceita. Provavelmente porque, bom, medo, né? Uma criatura pode simplesmente acordar do nada e te levar de arrasta. Bom, o homem então manda o prota ir logo trabalhar e não fazer corpo mole. Acabou de chegar um novo lote de corpos e eles precisam ser cremados. Ah, rapaz, um novo lote de corpos o prota gosta. A gente vê de cara que já tem 2 soldadinhos e uma criatura observando os corpos. O moleque reflete que o número de soldados mortos tem aumentado nos últimos tempos. É aí que ele se lembra lá daquela memória da criatura. Na memória dava pra ver bem claramente que a linha de defesa estava sendo rompida. Mas será que os monstros de fato conseguiram passar? Será que a fronteira tá em perigo? Não, com certeza não. Se isso tivesse acontecido de verdade, estaria passando nos jornais, não é? Não, prota, não estaria não, mas tudo bem. De qualquer forma, ele conclui que precisa ficar mais rápido o mais rápido possível. Juntando as mãozinhas e orando, ele pede desculpa pelos corpos dos soldados mortos. E claro, pelo que ele vai fazer também. Tocando no soldado, o moleque começa a ativar sua habilidade. Enquanto absorve aquela energia, o garoto percebeu que o uniforme daquele soldado é parecido com o do Liang. No caso, o primeiro corpo que ele tocou. A pergunta é, ele vai conseguir de novo aquela técnica militar? Primeiro, claro, a gente passa pelas fases da memória. E depois o sisteminha aparece com as opções
opções. E a primeira opção que aparece é o quê? Literalmente a técnica militar. O garoto nem pensa duas vezes e escolhe a opção A. A teoria que o moleque tem é que absorver a mesma habilidade vai aumentar sua maestria nela. Bom, pra tirar a prova dos 9, o moleque abre o sistema e de fato tá lá. A técnica militar subiu agora pro nível 2 e tá com 10% de progresso. De quebra, o aumento do seu corpo físico subiu pra 20%. Com isso, ele consegue prever ainda mais os ataques. Isso deixa o moleque empolgado pra caramba. Pelo visto, a sua teoria tava certa. Bom, então não vamos perder muito tempo e vamos passar pro próximo. Porém, assim que o moleque toca, o sistema avisa que não dá, rapaz. O Devorar Almas entrou em um tempo de recarga. Agora você vai ter que aguardar na disciplina por mais 12 horas. Não, o Prota fala que tinha esquecido do tempo de recarga, oh meu Deus. Mas é uma pena que ele não possa usar sem parar. Bom, já que não tem jeito, o moleque pensa em trabalhar e fazer tudo primeiro. Quando chegar de manhã, ele testa de novo. Mas é aí que a nossa cena muda diretamente pra linha de frente, lá na fronteira. De cara, a gente já vê que tem uma cidade em ruínas. Alguns homens que ainda estão vivos estão sendo retirados. Um dos médicos fala pro camarada tomar cuidado, porque esse aí quebrou bastante. O pescoço tá quase quebrado, quase partido no meio. E a espinha dorsal dele, meu amigo, é uma desgraça. Dificilmente isso aí vai sobreviver. Perto dali também, a gente vê vários caminhões com vários corpos gigantes de criaturas. Um dos homens já dá uma porrada no caminhão e avisa que esse aqui pode partir. O motorista, então, já recebendo a ordem, liga o motor e parte. Porém, dentro desse caminhão tem uma surpresinha, meus amigos. Uma criaturazinha que ninguém tá esperando que tá indo lá dentro. Mas, voltando pra escola, a gente vê uma cena um pouquinho chata. Estão enquadrando a nossa querida Li Xin. O Zhang Yuan ordena que ela vai e chame o garoto no pátio, no caso, o nosso prota. Ele até diz que não vai bater muito no moleque, mas só se ele se ajoelhar e implorar por desculpas. Talvez ele até tenha que beijar o pé do Zhao Lei, mas aí pelo menos não vai apanhar muito. Caso contrário, ela nem vai sair daquele corredor. A Li Xin se recusa a fazer isso. Ela diz até que o prota nem foi quem começou a briga, mas o Zhao Lei, com a cara toda enfaixada, diz que foi sim. Inclusive, ela é cúmplice. Enquanto ele apanhava, a garota ficava lá rindo. A garota tenta dizer que isso tudo na verdade é mentira, mas as agressões não param. Agora até roubaram o livro dela. O Calvo até pergunta se aquilo ali é um livro de anotações que ela pretendia entregar pra aquele lixo. Por algum acaso, o objetivo dela era ajudar ele, era? Por mais que a garota tentasse pegar, um dos malditos segura ela, enquanto o Calvo lê o livro, percebendo que realmente são anotações pro nosso prota. O infeliz decide rasgar o livro todo. O Zhao Lei ainda a provoca, dizendo que é isso que acontece quando se ajuda e se junta com pessoas erradas. Aí vocês pensam que acabaram? Não. O Zhang Yang avisa que quando ver o namoradinho dela, vai acabar com a raça dele. Mas a garota não aceita isso tranquilo não. Ela dá-lhe logo uma dentada na mão do idiota. Ele, revoltado com isso, dá-lhe um tapão na cara dela. Rapaziada, pelo visto aí não tem lei Maria da Penha. Enquanto chora, a garota ainda observa que tem uma parte do caderno intacta. Então ela pensa em agir. Corre na direção, querendo pegar pelo menos aquela parte do caderno. Mas o Zhang Yang, vendo isso, é claro, não ia deixar. O infeliz vai com tudo, imprensando a garota na parede. Ele diz que é mais fácil ela desistir de uma vez. Não tem pra onde correr. E assim que solta a garota, ela realmente cai no chão, desesperada. O pior é que um capanga já vem com um soco, dizendo que vai amaciar um pouquinho a carne dela. Mas calma lá, meu camarada. Aqui não tem nem Maria da Penha, mas tem o nosso protinha. O moleque diz que é uma vergonha. 4 homens contra uma mulher. Será que eles não têm vergonha na cara, não? A garota, claro, se desespera e pede pro prota não lutar por ela. Ele deve ir embora agora e se salvar. Mas vocês acham mesmo que o prota vai ficar parado, vendo a garotinha que sempre ajudou ele, apanhando? O Zhang Yan se vira pro nosso garoto e diz que finalmente ele apareceu. Poupou o trabalho dele ir procurar o idiota. O Li Huang, antes de responder, pega uma das folhas de caderno que foi anotada pela Li Xin. O moleque percebe que aquilo era apenas anotações, e isso deixa ele bastante puto. Mas já que destruíram o caderno dela como se fosse cães selvagens, ele vai enxergar e vai bater em todo mundo desse jeito. O Zhang Yan debocha, dizendo que o prota realmente é um lixo, mas é um lixo que fala bem. Só que esse lixo não tem muita paciência e já vem dando um socão na cara dele. O soco foi potente, o suficiente pra jogar o garoto pra trás. Só que o Zhang Yuan, querendo ou não, tem uma certa habilidade. Então ele se vira e acaba caindo de pé. O prota diz que vai dar um jeito em todo mundo. Vai fazer eles passarem o dobro da humilhação que fizeram a garota passar. Rapaz, os estudantes que estão ali observando a situação estão falando que o prota enlouqueceu. Ele já bateu no Zhao Lei, mas agora desafiar o Zhang Yuan, ele é maluco da cabeça? Falando no Zhao Lei, ele começa a gritar, dizendo pro seu veterano dar uma surra no garoto. E claro, sem piedade. E de fato, o Zhang Yan já estava ativando a sua armadura. Ou só mostrando que ele tem uma. Mas o que importa é que ele não ataca. Na verdade, propõe um duelo em público no campo de treinamento central. Essa luta pode acontecer daqui a 3 dias. Ele pede para que o prota assine. E claro, se o garoto vencer, ele vai pedir desculpas e pagar uma compensação. E também promete nunca mais incomodar nenhum dos dois. Mas se ele perder o duelo...
o Prota vai ter que se ajoelhar na frente da escola inteira e admitir que é um lixo, e claro, também largar os estudos. O pessoal começa a falar pro Prota não aceitar esse duelo. Um duelo em público significa que todo mundo vai assistir. Claro, né, rapaziada? É em público, né? Não faria sentido pouca gente assistir. Mas o que importa é que tá todo mundo entendendo que o plano do Zangian é destruir por completo o nosso Prota. A Lixin se levantando fala pro Prota não fazer isso. A irmã dele precisa de cuidados, então ele não pode arriscar tudo por nada. A galera também tenta dizer que realmente o Prota não deve fazer isso. A diferença de Ki entre ele e o Zangian é muito grande. O moleque tem 3.5 de pureza de sangue, enquanto o Prota tem menos de 1. O feinho, que agora tá mais feio ainda, e o feião tentam provocar o Prota. Eles falam que se o garoto admitir que tá errado, se ajoelhar e beijar os pés do seu veterano, talvez ele seja um pouco piedoso. Mas vocês acham mesmo que o Prota vai meter uma dessa? Pelo amor de Deus, o moleque tá ficando forte. Ele aceita o desafio, mas com uma condição. Ele quer que a luta seja gravada e transmitida publicamente pra todo mundo ver. Não só quem tá lá na hora, mas sim todo mundo que quiser assistir. Assim que assina, ele joga o formulário diretamente pro Zanguan. O objetivo do nosso Prota com essa luta não é só fazer um certo grupo assistir, mas sim deixar a luta registrada na história, onde todo mundo vai ver e pra sempre. Se saindo, ele avisa que vai mostrar pra todo mundo quem ali realmente pertence à lata de lixo. Mas deixando isso de lado e de novo voltando pro nosso trabalho de meio período, a gente vê o nosso Prota começando a pegar no trabalho, mas antes disso, claro, sempre tem um maldito pra atrapalhar. O nosso Prota tá ciente que precisa aumentar a sua força. Ele tem uma luta grande daqui a 3 dias, então nesses 3 dias, ele vai melhorar suas técnicas e absorver mais habilidades de combate. O moleque sabe muito bem que pra ele, a vitória nessa luta é obrigatória. É aí que a inconveniência chega. Aquele supervisor comenta que o lote que veio dessa vez foi do crematório número 1, coisa muito rara de acontecer, claro. O Protinha na hora se lembra que o crematório número 1 é onde processam os corpos de monstros mais poderosos. Um cabação começa a puxar o saco do chefe. Ele diz que a demanda extra só mostra a competência deles, e o supervisor responde até elogiando o idiota. Ele diz que o grandão tem o maior QI do grupo, então por isso será recompensado. E nem é porque tá puxando o saco, não. Mas enfim, o chefe manda o Prota ir trabalhar logo e parar de ficar ali parado. O Prota nem pensa 2 vezes em discutir ou falar qualquer coisa. Só diz que tá tudo bem e ele já tá indo. Assim que fecham as portas, o trabalho começa. O grandão tava lá, começando a trabalhar os monstros. Porém, de repente alguma coisa vem rápido na sua direção. Ele não entende exatamente o que aconteceu, só que seu pescoço foi quase rasgado. É aí que ele olha pra trás e vê a criatura gigante vindo. Daí não deu outra, né? Infelizmente ele foi de arrasta. Lá na sala incendiária de número 6, o nosso garoto começa a perguntar o que tá acontecendo, que som foi aquele. Ele jurou que tinha escutado alguém gritar, mas como tudo fica quieto logo em seguida, ele deixa pra lá e decide voltar ao trabalho. Provavelmente isso é coisa da sua cabeça. Assim que olha ao redor, ele percebe que a sala tá lotada de monstros. Pelo visto, hoje ele vai ter que praticar bastante a sua técnica de dissecação. Mas tudo isso pelo menos tem um lado bom. Se tem muito monstro e não tem nenhum soldado, significa que menos soldados morreram. Só que o que ele acha estranho é que um tem a cauda brilhando. Será que já tava assim antes? Bom, de repente aquele brilho roxo começa a simplesmente sumir. O Protinha fica intrigado, se perguntando o que é aquilo. As escamas estão se alterando, é isso mesmo que ele tá vendo? Eita, meu amigo, de repente mais uma criatura se levanta. Na verdade, eu nem sei se é outra criatura ou se é a mesma, ou se simplesmente aquela criatura saiu de lá e veio correndo na direção do Prota. O que importa é que agora o Prota tá enrascado e vai ter que trabalhar bastante pra sair dessa situação. Pra piorar, não é só a cauda da criatura que começa a ficar transparente, mas sim ela toda. Quando o Prota se vira pra olhar, cadê a criatura, meu amigo? Já sumiu. O moleque entende na hora que aquela besta não tava morta, e sim tava se disfarçando de morta, fingindo até que seu tecido tava podre. Mas como um monstro tão perigoso como aquele conseguiu se infiltrar na base usando esse método? Se ele não fizer nada agora, todo o local vai se transformar no inferno. Então, pra conseguir fazer alguma coisa, ele amplia os seus sentidos. O moleque tenta usar a percepção apurada pra encontrar uma brecha no inimigo, e de fato, ele meio que acha. Bom, agora que na teoria ele encontrou um monstro, é bom antes ter a certeza. Pra isso, ele pega uma ferramenta e joga lá no cantão da parede. Não é que de fato a maldita tá lá? A criatura, percebendo que foi descoberta, na hora vem pra cima. Mas já é tarde demais. O Prota agiu primeiro. Ele conseguiu desferir um golpe direto na barriga da criatura. O moleque percebe que sua técnica militar de nível 2 tá ajudando bastante. Agora ele consegue meio que prever os golpes. Só que nisso, um alarme soa, avisando pra todo mundo evacuar a área. Bestas fantasmas apareceram em várias salas. O nosso Prota fica surpreso com isso, percebendo que, pelo visto, não era só dele. Tá por todo o complexo de cremação. Bom, a primeira coisa que o garoto faz agora é simplesmente abrir sua porta pra sair. Antes de meter o pé, o moleque dá uma analisada na área, pra ver se tem alguma criatura camuflada, algum som, algo estranho. Mas como não acha, agora sim
assim a gente pode sair. Só que antes, ele percebe uma coisa um pouquinho inusitada. Aquele grandalhão que tava com o supervisor foi de arrasta, começando a andar por aí. O moleque começa a se perguntar quantas bestas se infiltraram na base. Só que era melhor ele ter ficado calado, meus amigos. Lá vem o supervisor mandando o garoto correr com mais 3 criaturas no encalço dele. O Prota, pra dar o jeito em pelo menos uma, joga sua ferramenta e de fato meio que quebra o maxilar da maldita. É aí que alguém aparece na sala de segurança gritando pra todos entrarem. Ah, rapaz, o supervisor e seu bonde não pensam 2 vezes. O Protinha vendo que eles correram, claro, não fica pra trás, vai correr também. Porém, o supervisor o empurra. Acredita que esse maldito manda o moleque segurar as criaturas? Até diz que sendo um lixo, essa é a única utilidade que ele tem. Falando em criatura, uma chega muito perto dele, mas o garoto consegue chutar ela pra um lado e pular pro outro. Isso é o tempo suficiente que ele tem pra tentar chegar até a porta. Mas o supervisor fala que ele é um lixo e ninguém deve se preocupar com ele. Pode fechar a porta sem medo. Pô, o Prota grita pra eles esperarem só um segundo. Ele já tá chegando. Mas quando chega lá, já encontra a porta fechada. O garoto até tenta implorar, pedindo pra que abram. Mas vocês acham mesmo que alguém ia dar atenção? O supervisor lá do outro lado, bem tranquilo, diz que o garoto é um lixo. Se morrer, é até um fardo menor. O Prota fica puto com isso e começa a chegar todo mundo que tá lá dentro. Mas é melhor ele se preocupar com outra coisa. Bom, vendo que não tem jeito, o moleque transforma o seu pânico em determinação. Ele se vira pra enfrentar a ameaça de frente. O único problema é que tem um deles que é bem grandão, sabe? Aquele ali com certeza vai ser um problema. O garoto entende que fugir já não é mais opção. O único jeito de sair dali vivo é lutando e sobrevivendo. Se lembrando das memórias dos outros, ele percebe que na linha de frente a situação é bem pior. Mesmo assim, todo mundo luta com bravura, já que o garoto herdou a habilidade deles. Não pode simplesmente fraquejar. Ele vai ter que lutar com coragem e determinação. Fora que ainda tem a sua irmã, né? Ele não pode morrer justamente por ela. Quem cuidaria da garota? Desse jeito, sem pensar 2 vezes, o moleque parte pra cima do monstro. O monstro fica incrédulo que o moleque realmente tá vindo pra um contra-ataque. Mas tudo bem, né? Porque ele já ativa o seu modo invisível. Só que o garoto já tá perto demais. Fora que a sua proeficiência nas artes marciais militares já aumentou. Agora ele consegue sentir a flutuação de energia ao se concentrar. E toda vez que se concentra, ele acha o ponto fraco da criatura. E quando acha, é claro, não pensa 2 vezes. O primeiro, graças a Deus, já foi eliminado. O problema é que vem um segundo se aproveitando da situação. O Prota então joga uma por cima da outra, assim evitando o contra-ataque da outra criatura. Agora, com uma quase morta e a outra caída no chão, ele já vem sentando o sarrafo na segunda. Ai, mas esse aí doeu porque foi diretamente na CPU, meu amigo, imagina só. É como se fosse uma parafusadeira entrando assim, sabe? Um prego. Eita, dói demais. Bom, o moleque pensa que 2 dos inimigos já foram. Agora só faltam mais 2. A questão é, cadê eles? Os 2 que sobraram, claro, são mais fortes e o moleque sabe disso. O motivo é porque ele não consegue sentir nenhuma flutuação. Então, essas criaturas são boas no que fazem. Sabendo que não pode baixar a guarda, ele pensa num jeito de lidar com os malditos. É aí que ele tenta de novo se acalmar e se focar. Concentrar e encontrar uma brecha. Dessa vez, ele muda sua estratégia. Aguça, na verdade, sua audição ao máximo. O objetivo é capturar qualquer ruído naquela sala que era pra ser super silenciosa. É aí que ele começa a escutar alguma coisa chegando perto dele. Pra ser mais exatos, gotas de sangue. Só que o barulho é tão leve que outras pessoas não teriam escutado. Mas ele, ele é o nosso Protinha, é claro, o protagonista. O garoto já conseguiu achar a maldita criatura. Percebendo que foi descoberta, claro, ela também vem pra cima. Só que como o nosso garoto de novo agiu primeiro, ele conseguiu acertá-la antes de ser acertado. O problema é que aquela grandalhona se aproveita da situação. E dessa vez o plano dela infelizmente funciona. A maldita consegue acertar o braço do Prota. Na verdade só um arranhão, mas mesmo assim é coisa pra caramba. O moleque fica sentido, percebendo que desse jeito seu braço vai ficar inútil. A criatura se aproveita bastante da situação e começa meio que debochar do Prota. O Prota diz que tá tudo bem, dessa vez essa maldita não vai escapar da sua visão. O motivo é que, de novo, ela ativa sua invisibilidade. Só que não adianta muito porque a mão dela tá sangrando. A criatura percebe que realmente a sua invisibilidade não funcionou. E claro, esse o tempo todo era o plano do Prota. Ele deixou ser machucado. Assim não tinha como a criatura se esconder. Um monstro putaço pula pra cima do Prota. E o Prota, por sua vez, também pula pra cima dela. Só que vocês já perceberam que o nosso garoto tá bom pra caramba na porrada, né? Por incrível que pareça, por mais que ela seja forte, o nosso maldito Prota conseguiu partir a criatura no meio. Porém, isso tudo deixa o garoto ainda muito ofegante, muito exausto. Só que ele sabe que ainda não dá pra simplesmente cair. Vai que chega outra criatura, vai que ele não eliminou todas. O problema é que a sua mente tá pensando uma coisa, mas o seu corpo tá pensando outra totalmente diferente. Não aguentando simplesmente cai no chão. Porém, mesmo o Prota desacordado, aquela energia preta começa a
sair da cauda da criatura e direto pra testa do nosso querido garoto. Enquanto isso, um esquadrão de soldados avança sobre o corredor. Um deles fala que eles estão a 30 metros da sala de segurança. O líder fala que é pra todo mundo ficar atento. Tem suspeitas de monstros logo à frente. Porém, quando chegam lá, a surpresa é grande. A única coisa que vem é o nosso garoto e monstros derrotados. O líder até se pergunta se foi o Prota que fez aquilo. De repente, o supervisor sai da sala de segurança correndo e perguntando se eles finalmente derrotaram todos os monstros. O líder, por outro lado, nem responde na hora. Só declara pra todo mundo que o local tá seguro. Porém, todos devem manter a prontidão. Analisando um dos monstros, ele percebe que aquele corte não é comum. Aquilo ali não foi feito por uma arma humana, muito menos por um humano. Nisso, um dos soldados grita pro líder que o garoto tá vivo. Porém, o supervisor fala pra todo mundo olhar pra mão do garoto. A mão dele tá completamente transformada, com garras monstruosas, fora que ainda tá envolvido por uma energia escura. Assim que escuta isso, todo mundo entra em alerta. Um dos soldados até fala que o garoto sofreu uma mutação. Eles devem eliminá-lo antes que ele acorde. O capitão impede todo mundo. Diz que todos devem ficar parados. O motivo é porque a mão do garoto tá mudando de novo. O supervisor se desespera, mandando o capitão não hesitar. Se o garoto acordar, todo mundo vai ser eliminado. Mas a gente sabe que na verdade ele só não quer ser descoberto. Imagina só, o garoto acorda e fala o que ele fez. Isso vai dar um B.O. muito grande pra ele. Mas o capitão não tá nem aí, fala só que o supervisor é bem irritante. Se continuar falando ou comentar mais alguma coisinha, bom, ele vai perder a cabeça. O capitão começa a observar os vestígios no local, principalmente o pedaço de carne sobre as unhas do Prota. Isso indica que foi o garoto que eliminou os monstros. Um outro soldado fica impressionado com isso, porque até mesmo o esquadrão inteiro teria dificuldade para lidar com essas 4 criaturas. Só que o garoto conseguiu sozinho. Mas o supervisor fala que a vitalidade do garoto e seu sangue é de 0,62. É meio que impossível ele conseguir fazer isso. O capitão começa a pensar se o garoto realmente conseguiu derrotar essas criaturas. Um poder tão baixo fazendo isso, será que poderia ser o lendário dom celestial? Fora que o braço do garoto ainda voltou ao normal. Se fosse realmente contaminação, isso seria irreversível. A recuperação dele é uma prova de que o garoto não tá contaminado. Então, por que o supervisor falou isso? Meio que gaguejando, ele tenta se defender, dizendo que só estava preocupado com a segurança de todos. Bom, o capitão declara que ele precisa muito de gente com alto poder de combate. Então diz que a partir de agora, a sua equipe e ele vão assumir a responsabilidade sobre o garoto. Na cena seguinte, a gente já tá lá no hospital. Nosso Protinha, coitado, que tava todo arrebentado, agora finalmente tá acordando. Quer dizer, ele nem tava tão arrebentado assim, né? Temos que concordar que o garoto foi bem pra caramba. Se levantando no susto, o moleque confuso começa a se perguntar que som é aquele. Ele realmente tá no hospital? Nisso, o capitão fala pro garoto ficar despreocupado. Ele já tá fora de perigo. O Li Huang, meio desconfiado, pergunta quem é ele, pra dar a carteirada. O capitão se apresenta como Shenzhen, o capitão de esquadrão da limpeza de contaminação. O Shenzhen explica que a invasão de monstros foi responsabilidade deles. Meio que falharam em chegar a tempo pra resgatar o garoto. Só que o Li Huang fala que isso foi um evento meio que repentino. Não se podia fazer nada. O Shenzhen diz que realmente. Mas o Prota fez um grande favor em eliminar aquelas 4 criaturas. Fora que uma delas ainda era de nível elite. Será que o garoto deseja se tornar um guerreiro e se juntar ao seu esquadrão? Ah, meu amigo, isso deixa o Prota bastante animado. Ele pergunta se realmente pode se juntar a eles. Só que o capitão estranha essa empolgação do garoto. Normalmente as pessoas ficam meio hesitantes. Então ele pergunta qual é o motivo de tanta alegria. Ele realmente tem tanta vontade de se juntar assim? O nosso Protinha se lembra das cenas que viu no crematório. Realmente tinha muitos monstros e guerreiros corajosos caindo. Então ele explica pro capitão que na linha de frente tem muitos soldados morrendo. Ele não quer ficar ali parado esperando a sua vez. Fora que ainda tem a sua irmã, a sua querida irmã. Se for pra fazer algo, ele prefere lutar e proteger a sua família. O Shenzhen concorda com tudo que o garoto diz, mas avisa que primeiro ele vai precisar passar pelo teste de seleção de guerreiros. Aí sim vai poder entrar pra equipe. Só que ao mesmo tempo, no seu pensamento, o capitão percebe que o moleque não só tem força, mas também tem determinação pra se sacrificar pela família. Podemos dizer que o Prota seria um bom recruta, vai? Porém, depois de o capitão ter dito aquilo, o Prota ficou um pouco cabisbaixo. O teste exige um valor de vitalidade acima de 3, só que o dele é 0,62. Só que o Shenzhen entrega um papel pro Prota e diz que aquilo ali vai deixar ele qualificado a participar dos testes. Em outras palavras, é um documento de recomendação pessoal do Shenzhen. Saindo da sala, o capitão avisa que o exame de seleção começa em 1 mês. Então é bom o garoto se preparar bastante. Não, o Protinha fica todo animado, sorrindo à toa. Se de fato ele se tornar um guerreiro, vai ter acesso a melhores recursos e medicamentos para sua irmã. Talvez ache até uma cura para ela. Só que de repente, no meio disso tudo, a tela do sistema começa a se abrir. Ela informa que tá lendo a memória da alma do monstro de elite. Enquanto isso, nosso Prota fica surpreso porque ele nem sabia
sabia que a criatura tinha sido capturada. No sistema então pede pro garoto escolher uma habilidade pra treinar. A gente tem defesa de escamas, fortalecimentos de garra e camuflagem de aura. Realmente todas as opções são muito boas. A defesa de escamas vai te deixar muito resistente. O fortalecimento de garras vai deixar você com um ataque ainda mais absurdo. E ainda tem aquela querida camuflagem que vai deixar você invisível. O prota fica igual eu, perdidinho, não sabe o que escolher. As três opções são muito boas. A defesa de escama é uma resistência de bloqueio de danos, então querendo ou não já ajuda pra caramba. Já o fortalecimento de garras continua aumentando seu poder de ataque, mas o ataque dele já é bem forte. Por último tem a camuflagem. Aquela maldita camuflagem é basicamente uma habilidade de se ocultar. E o prota sabe que se não fosse pelo sangue dele, aquela camuflagem de elite seria perfeita. Então não tem jeito, ele vai escolher literalmente essa. Protinha, vai, escolha, é isso aí, ela é a perfeita, eu realmente recomendo. Mas você sabe que pra ela funcionar, a rapaziada vai ter que comentar bastante pedindo continuação. Rapaziada, eu sinto muito, mas eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa obra nova. É uma obra bem interessante, eu trouxe ela pra substituir a do Boss Dragão. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, vai. Mas claro, gostou, quer ler? É só acompanhar a continuação dos capítulos dela lá na Blade Toons. E antes de ir, é claro, deixe seu like, compartilhe e comente pra ajudar o canal. Dito isso, fui!